Primeiro, deixar claro o que é a ventilação não invasiva. Pô, eu sei o que é ventilação não invasiva. Porque eu gosto sempre de deixar claro, quando eu falo de ventilação não invasiva, o que é a ventilação não invasiva. Porque algumas pessoas acham que sabem o que é a ventilação não invasiva, mas se confundem. A ventilação não invasiva é quando você utiliza a ventilação mecânica com pressão positiva sem uma via aérea endotraqueal. Qualquer modo ventilatório. A ventilação não invasiva não é CPAP, BIPAP. Não. CPAP, BIPAP não é sinônimo. CPAP e BIPAP, né? Não são sinônimos de ventilação não invasiva. Você pode fazer CPAP com o paciente entubado. Deixa de ser ventilação não invasiva, vira ventilação invasiva. O CPAP é um modo ventilatório. Então, ventilação não invasiva não é sinônimo de CPAP e BIPAP. Outros modos com a ventilação não invasiva. Pode utilizar até modo assistido controlado, como PCV, VCV, na ventilação não invasiva. Vai utilizar com todo paciente? Não, tem as indicações para ser feito. Pode utilizar modos avançados, como PAV, como modo servo-assistido, durante a ventilação não invasiva. Pode também. Então, é extremamente necessário entender primeiro o conceito. Agora eu já sei. Pô, então, muitas vezes, algumas pessoas falam errado, falam. Teve uma vez mesmo que estava no hospital, dando plantão, aí chegou o médico e disse, tem como tu fazer o que fizeram hoje de manhã, o CPAP no paciente? Eu disse, o paciente não fez CPAP, não. Ele fez pressão de suporte mais PIP. Não, mas não é ventilação não invasiva, né? Não é CPAP. Não é CPAP. O paciente estava fazendo no ventilador beira-leito uma pressão de suporte mais PIP, que o paciente estava retendo CO2, estava fazendo acidose respiratória. Ah, mas é a mesma coisa. Eu disse, não é a mesma coisa, não. E o que é que eu expliquei para a pessoa? Expliquei o que era, ela entendeu. Nunca mais ele vai dizer, faz aquele CPAP e não vai colocar o que eu tenho que fazer. Porque ele não sabe, ele percebeu que ele não sabia o que era. Então, quando ele não sabe, como é que ele pode indicar alguma conduta se ele não sabe? Isso já começa sendo visto de outra forma dentro da fisioterapia em terapia intensiva. Isso é uma coisa simples que o fisioterapeuta tem que dominar e tem que ter esse conhecimento. Um conhecimento básico, simples, que vocês têm que se dominar, têm que ter esse conhecimento. Ok, Antônio, entendi que a ventilação não invasiva não é sinônimo de CPAP e BIPAP, que a ventilação não invasiva vai ser quando eu utilizo a ventilação mecânica com uma máscara orofacial, oronasal, uma máscara nasal, uma máscara facial total, uma pronga nasal, um bocal, várias interfaces. Você consegue fazer a ventilação não invasiva, mas você pode utilizar vários modos ventilatórios, não só CPAP e BIPAP. E vamos direto aos pontos iniciais que você tem que dominar para fazer a ventilação não invasiva de uma maneira segura, atuar com segurança e salvar vidas e ser visto como fisioterapeuta diferenciado. São 3 pontos iniciais. Primeiro, saber indicar a ventilação não invasiva quando é indicação real. Segundo, saber realizar os ajustes iniciais, que não é colocar os mesmos parâmetros para qualquer paciente. Terceiro, adaptar fazendo a monitorização. Esses 3 pontos iniciais modificam totalmente o desfecho da ventilação não invasiva. E eu vou deixar claro isso daqui. Por que isso modifica totalmente o desfecho? Se você vai fazer a ventilação não invasiva quando o paciente não tem indicação, vai modificar o desfecho? Não tem indicação, teria nem por que está fazendo. Se você faz a ventilação não invasiva quando é uma contraindicação, vai modificar o desfecho? Vai piorar o paciente e você vai estar atendendo sem segurança e gerando lesão para o paciente. E a indicação é um outro profissional que vai dizer para você o que você tem que fazer? Não. O fisioterapeuta é um profissional autônomo que tem que saber avaliar, identificar quando fazer e como fazer a ventilação não invasiva. Então, indicação, ajustes iniciais e adaptação com monitorização. Então, indicação você tem que saber. É você, fisioterapeuta, tem que saber. Algumas vezes já vi fisioterapeuta perguntando, é para fazer VNI? Você não deve perguntar o que é para fazer. Você pode até pedir um parecer de outro profissional para avaliar outros parâmetros, mas você que tem que ter a capacidade de avaliar e indicar o uso da ventilação não invasiva. Ajustes iniciais. Por que ajustes iniciais modificam totalmente o desfecho? Imagine você pegando um paciente que é um edema agudo de pulmão, pegou um paciente com edema agudo de pulmão, colocou ele com uma PIP de 3, uma pressão de suporte de 5 e vai deixar o paciente lá. Aí o paciente colocou, o paciente até aceitou inicialmente ali, mas não está tendo efeito nenhum. A ventilação não invasiva no edema agudo de pulmão, o que é que tem que fazer? Reduzir a percarga e a pós-carga do ventrículo, ter o efeito de redução do trabalho ventilatório, expansibilidade torácica, manter uma pressão positiva mais alta para ter uma pressão intratorácica aumentada, reduzir, ter esses efeitos cardiorrespiratórios. Utilizar essas pressões mínimas não vai fazer diferença. E aí o paciente começa a não ter resposta. É uma coisa que modifica o desfecho, que tem alteração. Dá outro exemplo, você pegou um paciente que está com aumento de trabalho respiratório, insuficiência respiratória e a pressão aí está limítrofe, a pressão arterial. Aí você coloca a ventilação não invasiva com a PIP de 12 centímetros de água. Vai reduzir o débito cardíaco do paciente, a pressão dele vai cair e aí o paciente
chocou porque você colocou a ventilação não invasiva nos ajustes iniciais mais altos do que o paciente precisava ou era indicado, e tem uma resposta ruim para o paciente. Então, veja, os ajustes iniciais modifica sim o desfecho. Saber utilizar, não é colocar qualquer paciente. O que é que muitas vezes a gente vê? Parar um equipamento de ventilação não invasiva, portátil, já programado, aí pegam para qualquer paciente e botam o mesmo parâmetro. A ventilação não invasiva, aperta só ligar, tá? Start e bota a ventilação não invasiva. Vai ter resultado? Se tiver sorte e tiver ajustado os parâmetros que é ideal para aquele paciente, vai ter resultado. Se não tiver, que a maioria das vezes não vai ter, aí o paciente não responde. Aí diz, o paciente não respondeu a ventilação não invasiva. Será que não respondeu ou você não soube fazer os ajustes adequados da ventilação não invasiva? Abriu aí Abriu não, né? Ficou com uma pulguinha atrás da orelha aí. Pô, será que é isso mesmo que acontece? E o terceiro ponto inicial, deixando claro porque ele ele modifica a adaptação com monitorização. Se você adapta o paciente na ventilação não invasiva, paciente com insuficiência respiratória, e bota uma máscara nasal. Veja, o paciente está com insuficiência respiratória, aumento do trabalho ventilatório, DPOC agudizado, acidose respiratória, está lá o paciente. Taquicardia, frequência respiratória lá em cima, pico de fluxo respiratório, ele ventilando bem mal, aí você bota a máscara nasal. Tá, no paciente. O que é que ele vai fazer? Aqui, ó, vai ficar respirando pela boca. Vai se adaptar? Vai ter resposta? Não. Pô, uma coisa simples para esse paciente, máscara oronasal. É o conhecimento prático isso, né? Conhecimento teórico, conhecimento prático se relacionando com modificações de desfecho. Colocou a máscara ideal. Pegou um paciente que você só tem esse tipo de máscara e tem um ventilador portátil. Aí pegou, conectou no ventilador portátil sem a válvula de exalação e colocou no paciente que está com hipercapnia. Vai reter mais CO2, porque você não colocou com a válvula de exalação. Então, adaptar com a interface adequada e monitorização gráfica na ventilação não invasiva, para identificar a sincronia também é necessário, também. Deu exemplo aí, o caso de um paciente que estava ventilando, ali não era ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva, mas só para utilizar o gráfico, quem chegou a ver. O paciente ventilando agora não lembro se era PSV, PCV que eu coloquei lá, era só para mostrar mais o gráfico, e o paciente estava assim, gráfico de pressão. Então, paciente assim, gráfico, coloquei lá nos stories, né? Isso pode acontecer na ventilação não invasiva também, Antônio? Pode acontecer na ventilação não invasiva também. Então, lá, nesse paciente que eu coloquei nos stories, não está na ventilação não invasiva. O gráfico de pressão está aqui, ó. Gráfico de pressão, tempo. Aí o gráfico de pressão está assim. Aí o gráfico de fluxo, tempo. Está assim, ó. Que ajustes que são esses? Rise time. Rise time é o paciente que está fazendo ventilação não invasiva, com aumento do esforço inspiratório, e você ajusta o rise time ou a velocidade de subida, a velocidade que ele vai subir, ou que vai chegar na pressão, o tempo de subida, na verdade, que vai chegar naquela pressão. Você ajusta esse tempo de subida alto. O pico de fluxo inspiratório não vai ser o ideal para o paciente, o paciente fica mal adaptado. Então, tem que adaptar fazendo a monitorização. Adaptar na VNI fazendo a monitorização. Qual é o ajuste que você ia fazer? Ia deixar um tempo de subida de pressão, o rise time, o tempo de subida de pressão, menor. O que é que ia acontecer no gráfico de pressão? Gráfico de pressão, a pressão vai atingir aquele valor mais rápido, vai atingir o valor mais rápido. O que acontece no gráfico de fluxo? Você dá um pico de fluxo inspiratório mais alto. Isso na ventilação não invasiva também, Antônio? Também. Por isso que eu boto esses 3 pontos iniciais aí que você deve observar. Se tem indicação, se você identificou que tem indicação, você vai avaliar isso daí, é extremamente importante. Os ajustes iniciais que você vai fazer e adaptação com monitorização. Tem que fazer a monitorização. Mas eu estou no ventilador portátil que não tem monitorização gráfica. Você vai ver o paciente mostra sinais de assincronia de fluxo, que não está sendo dado aquele fluxo, e você vai fazer esses ajustes. Se o ventilador portátil tiver esses parâmetros, né?